vai agora para a última videoaula desse bloco, onde nós vamos estar colocando as cotas e também plotando o nosso desenho. Para começar a plotar, a gente vai agora nesse ícone aqui em cima, e ele vai estar selecionado a opção linear. Se você abrir aqui nessa setinha, você vai ver que tem muitas opções, mas como a gente vai estar trabalhando com linhas retas, e é o mais padrão a gente trabalhar é com a opção linear, a gente vai selecionar ela, e agora a gente vai poder dar uma indicação das nossas cotas. Perceba que ele diz a espessura das paredes, a unidade final externa, a unidade das esquadrias. A gente pode estar se orientando tanto por esse desenho, quanto está colocando as informações que a gente considera importante. A gente vai vir aqui embaixo, a gente vai criar essa linha auxiliar, e a gente vai dizer que a gente quer que a cota começa 0,15 metros do nosso desenho, que é a mesma distância da parede. A gente vai estar então criando a primeira cota, vai ser a cota da parede. Com um clique a gente confirma. E agora a gente puxa para cima mais 0,15, que é para a gente estar orientando então as nossas cotas da Enter para confirmar. E perceba que a nossa cota ela tá gigantesca e ela não pode ficar assim. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ela. A gente vai vir aqui em cima para a aba Annotate. Aqui no meio onde diz ISO 25, a gente vai estar trocando para a opção padrão. Quando a gente voltar para o nosso desenho, a gente vai ver que a nossa unidade ela já vai estar numa medida correta, que a gente poderia então prosseguir o desenho. Caso você venha aqui nessa opção e não tenha a opção padrão, o que você vai fazer é abrir o mesmo arquivo que você tinha na aula anterior, onde dizia os blocos. Você vai vir aqui do ladinho, copiar essa cota que está colocada aqui do lado, com o Ctrl C, vir no seu projeto, e com o Ctrl V você vai estar largando ela. Automaticamente, quando você voltar aqui no ISO, essa cota padrão ela já vai estar feita. E caso você queira editar as suas cotas, a gente vai estar lançando um bloco que vai especificamente estar trabalhando só sobre isso. Que a gente vai continuar então colocando as nossas unidades de medida, que a gente vai selecionar o canto da parede, que eu vou colocar 0,30, porque já tem os 15 da parede mais os 15 da distância que eu quero. Que eu vou selecionar a parede, que eu vou selecionar o cantinho da parede. Aqui eu vou buscar o meio. Quando tiver esse quadradinho aparecendo, quer dizer que é bem o meio da imagem e nossas cotas elas vão ficar retas. E eu dou um Enter para confirmar. O que pode acontecer é essa sobreposição de textos. O que eu vou fazer para solucionar isso é, essa primeira imagem eu vou estar selecionando ela, tá digitando Explode no nosso teclado, um Enter para confirmar e essa cota ela já foi explodida. A partir de agora eu posso selecionar o texto e com a opção Move eu oriento onde eu quero que ele continue. Eu vou continuar a colocação então das nossas cotas, sempre cuidando para as linhas ficarem bem alinhadas. Vou colocar agora então a unidade externa total e vou trabalhar agora com as distâncias horizontais. Do mesmo modo, eu estou deixando sempre 0,15 como uma distância padrão. Novamente a medida da espessura das paredes. E eu vou vir aqui em cima. Vou estar pegando então a unidade externa total. E com isso, nossas cotas também já foram colocadas. Eu vou selecionar elas. Porque se você percebeu, as cotas elas estão na layer 0 e eu vou colocar tudo na layer texto. E agora com o nosso desenho pronto, o que a gente vai fazer? Dessa tela, a gente vai estar entrando então nessas telas aqui embaixo, que a gente vai estar usando então para fazer a plotagem. A gente vai
na Layer 2. Se você abrir ela, vai ver que já tem uma folha, só que por enquanto essa folha ela não tem uma unidade padrão, a gente não sabe em que tamanho a gente está trabalhando. O que a gente vai fazer agora é criar uma folha nova. Para isso, a gente vai usar as unidades de uma folha A4. A gente vai vir então com a opção Line. Aqui a gente vai criar uma linha com a unidade 210. E aqui para o lado uma linha com a unidade 297. Que vai ser então a medida da nossa folha e a gente vai estar trabalhando com uma A4 horizontal. O que a gente vai estar fazendo agora, antes de colocar o nosso bloco, é criando uma margem e também um carimbo para a gente estar identificando a folha. Então a gente vai vir aqui em cima, na opção Offset, uma margem padrão, ela tem 0,5 centímetro. Na primeira unidade, então, ela vai ter 2,5. A gente vai selecionar e aparar os cantos com Trim. E agora a gente vai criar, então, um bloco que vai ficar aqui no cantinho, onde a gente vai estar orientando o nosso desenho, que é basicamente as informações. No nosso caso, o nome do nosso projeto, onde ele está sendo feito, mas principalmente unidades em metro e escala. Isso vai ter que ter no seu projeto também. Essa unidade aqui do lado, onde a gente fala prancha e também quantas folhas tem, no nosso caso, uma folha de uma, também tem que sempre aparecer nos seus projetos. Aqui a gente pode dar uma medida de 25, 182. E a gente vai estar fechando, então, o nosso carimbo. E essas são medidas oficiais de um carimbo. A gente vai estar criando, então, aqui uma caixinha de 25 por 25. No nosso caso, então, a gente vai colocar aqui o número correspondente à folha que a gente está trabalhando, o número de com quantas folhas a gente está trabalhando. No nosso caso, a gente está na primeira folha de uma folha. A gente sempre cuida, então, para as letras e números eles estarem alinhados e bem distribuídos também na folha. Agora, eu vou criar mais um bloco, onde eu vou vir aqui com algumas informações. Eu vou estar copiando o meu rótulo, então, dessa folha, mas você pode estar criando o seu próprio rótulo. E meu rótulo já vai estar pronto. E agora a gente vai colocar, então, a janela para inserir o nosso desenho. Para isso, a gente vai vir aqui na aba Layout, optar pela opção Retângulo, e a gente vai estar criando um retângulo dessa ponta até essa ponta do nosso desenho. E agora, então, para colocar ele na escala, a gente vai dentro do bloco, dar 2 cliques para voltar a editar. Quando essa linha está escura, significa que a gente pode editar o nosso desenho. A gente vai dar Z, que é de zoom, S, que é de escala, e agora a gente vai colocar as medidas 1000/20x. A gente nunca pode esquecer da medida XP. Clicando 2 vezes, a gente pode parar de editar. E aqui a gente já tem a nossa folha pronta para ser plotada. E agora a gente vai, então, definitivamente plotar o nosso desenho. Para isso, a gente vai vir aqui em cima, nesse ícone que é uma impressorazinha. A gente vai clicar 2 vezes. Para aparecer essa informação, a gente coloca Continue e vai abrir essa tela. Aqui onde diz Nome, a gente vai vir aqui embaixo e vai selecionar a opção de DWG para PDF. Aqui embaixo, a gente vai na opção A4 deitada. E aqui a gente vai selecionar a opção Windows. Ele vai te permitir, então, desenhar qual é a janela que a gente vai estar trabalhando, qual a janela que eu quero que apareça no meu desenho. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui em cima, eu vou vir na opção Monochrome, que é agora que a gente vai estar, então, editando as nossas linhas, para garantir que elas vão estar saindo numa espessura diferente. Coloco Monochrome porque eu quero que todo o meu desenho apareça em preto ou cinza. Clicando nesse íconezinho aqui do lado, ele vai abrir essa janela. E agora a gente tem que se atentar essas 8 primeiras cores. Então, na nossa primeira cor, a gente garante que ela vai estar saindo na cor preta. E aqui embaixo a gente vai escolher qual a espessura. E como ela é para ser a mais fina, a gente vai escolher a opção 0,05 mm. Que na amarela, a gente também garante que ela está saindo na cor preta. 0,9, que na cor verde, a gente também garante que ela está na cor preta. E a gente vai optar, então, 0,18 mm. Aqui a gente pode selecionar a cor 4 e a gente vai estar querendo que ela saia, então, com a espessura. Como essa cor, na verdade, a gente normalmente trabalha ou vidro ou água, eu vou estar querendo, então, que ela saia numa espessura um pouco mais fina que a anterior, que foi 0,18. Então, eu quero que ela saia na opção
0,13, que a gente vem na cor 5, também garante. E a gente vai optar pela opção 0,25mm. E a gente vai vir aqui na opção 6, também na cor preta, com a 0,35mm. São as unidades que eu achei que seriam adequadas para o nosso desenho. E eu também trabalhei com a cor 8. E agora eu não quero que ela apareça na cor preta. Então eu vou vir aqui, selecionar cor do objeto. Então ela vai estar saindo cinza. E eu não quero que ela seja tão espessa, porque afinal ela vai estar no chão, ela vai ser a layer das nossas porcelanas. E eu quero então que ela saia na opção de 0,1mm. E eu vou estar salvando essa configuração. E agora, indo em Preview, a gente vai poder ver então a imagem e também comparar com o nosso PDF. E a gente pode vir aqui, voltando para o AutoCAD, e analisar se as nossas layers e se os nossos desenhos estão corretos. Isso pode ser feito antes da plotagem, por isso a gente ainda tem a opção de ajeitar alguma cota, alguma espessura, se porventura elas vão estar fora do padrão. Dando um ESC, a gente sai dessa opção, a gente pode apertar em OK, e agora a gente vai salvar o nosso trabalho em PDF. Então a gente vai dar um título para ele, colocar em salvar e ele já vai exportar então em PDF. Essa videoaula vai ficando por aqui. Deixem suas sugestões nos comentários. Também se tiverem alguma dúvida, a gente vai estar tirando assim que possível. Até a próxima videoaula!